Nós ontem falamos sobre o gerar, né? Você que esteve aqui ontem à noite, pôde ouvir a palavra sobre nós nos colocarmos diante do Senhor, termos uma vida com Deus, para sermos instrumento daquilo que Deus quer fazer conosco, neste mundo, neste século, nesses últimos dias, minutos, podemos dizer assim, a respeito da situação a qual nós estamos vivendo. Então nós recebemos ontem um útero novo, recebemos um renovo de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos continuar, voltarmos à origem, né? Voltarmos aos projetos, voltarmos ao clamor daquilo que Deus tem para com a nossa vida, e servir a Ele novamente como instrumento de Deus, para produzir, para gerar, para continuar fazendo o grande trabalho que o Senhor tem nas nossas vidas. Muitas vezes nós fomos paralisados de fazer, de dar continuidade ao projeto de Deus, mas o Senhor nos trouxe ontem, em nome de Jesus, aleluia, a novidade de vida. O Senhor nos trouxe ontem, restabelecendo o nosso útero, para continuarmos nesse processo. E hoje pela manhã eu quero falar contigo sobre rompendo os véus rumo à verdadeira adoração. E louvo ao Senhor, né, por essa atmosfera já do louvor, de adoração, de nós já podermos adorar e sentir a presença de Deus, e saber que realmente o Senhor está aqui neste lugar. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, que fala sobre alguns passos, para nós nos tornarmos, realmente voltarmos àquela origem, que lá em João, Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, ele fala para a mulher que o pai procura o quê? Não entendi. O pai procura o quê? Amém. Você pode falar mais forte? O pai procura o quê? Que o adoram em espírito e em verdade, né? Então, se ele fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, significa que existe uma falsa adoração. Sim ou não? Você concorda com isso? Né? Se ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ele está dizendo, em outras palavras, para aquela mulher, que existe uma falsa adoração, que existe uma adoração que não é aquela que o Pai procura, que não é aquela a qual o Pai quer receber. E nós, queridos, nós fomos formados, nós somos criados, nós somos gerados, a forma com que você queira imaginar e se colocar dentro disso, para sermos adoradores. Lá no céu é 24 horas do quê? De adoração, né? Então simplesmente aqui na terra, nós estamos fazendo um treinamento para aquilo que nós vamos viver lá no céu. Então de repente você fala assim, puxa vida, né? O céu vai ser chato, porque ficar 24 horas, a eternidade, só adorando, não vai ter nada mais lá, pastor, do que adorar? Será que é chato adorar a Deus? Quando nós entramos no nível de uma adoração verdadeira, nós começamos a usufruir da grandeza, da soberania e da presença de Deus. E aí quando nós começamos a ser embriagados pelo Espírito Santo, quando nós começamos a ser embriagados pela graça de Deus, quando nós começamos a ser embriagados pelo poder sobrenatural de Deus, queridos, nós não queremos mais sair da presença de Deus, né? Nós não queremos. Eu sei que você já teve experiência assim, né? Eu sei que nós como igreja já tivemos experiência assim, de você começar a adorar ao Senhor, e quando você vai ver, você está ali, naquele mover, entrando mesmo lá no átrio do Senhor, lá na sala do trono de Deus, e aí de repente você tem que parar porque o telefone toca, você tem que parar porque a criança chora, você tem que parar porque alguém tocou a campainha da tua casa, você tem que parar porque já deu o seu horário de ir trabalhar, e aí você fala, puxa vida, agora que eu estava para cair nos braços do Pai, eu tenho que parar. Então lá no céu não vai ter pausa, lá no céu não vai ter choro, amém? Lá no céu não vai ter campainha, lá no céu não vai ter celular para nos atrapalhar e romper esta adoração a qual o Senhor quer. Ele nos procura,
E eu creio que nesta manhã, aqui neste lugar, ele vai achar, em nome de Jesus, verdadeiros adoradores que o possam adorar em espírito e em verdade. E eu quero falar com vocês a respeito lá de nós, vamos nos basear lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, que fala sobre o tabernáculo. E ali dentro desse tabernáculo, ele existia 3 repartições. E as 3 repartições desse tabernáculo, a qual ele era constituído, existia 3 portas. Amém, queridos? Existia 3 portas, e essas portas, cada porta dessa dava acesso a um segundo lugar. O primeiro lugar era o que? Era o átrio. O átrio, nele, todos entravam. E o átrio tinha um símbolo, que era o altar de bronze. Amém? Você conhece do tabernáculo, já viu do tabernáculo, já viu a imagem do tabernáculo de Deus? Já viu? Amém? E dentro desse tabernáculo, então, o primeiro lugar, como se fosse aqui, todos tinham acesso. Todos participavam, todos entravam naquele lugar, a qual ali tinha como um símbolo o altar de bronze. Existia o altar de bronze ali, como se fosse essa coluna ali, era o altar de bronze. E todo o povo de Israel, todos aqueles que visitavam ali Israel, no tabernáculo, eles entravam e viviam ali no átrio. O segundo lugar, ele era chamado lugar santo. E no segundo lugar existia o quê? O candelabro e a mesa dos pães. E somente nesse lugar entrava quem? Os sacerdotes. Somente os sacerdotes tinham acesso a este lugar. Então, no primeiro lugar entrava todo mundo, toda a igreja, todos os membros, entrava e tinha ali o que? O altar, o tanque ou a bacia ali de bronze. O segundo lugar, que era o lugar santo, entrávamos ali somente, só entrava ali somente quem? Os sacerdotes. E eles entravam, e nesse lugar existia o quê? O candelabro, que é a menorá, que é os 7 Espíritos de Deus que estava ali, e existia a mesa dos pães. E tinha um terceiro lugar, a qual era dividido, que é o Santo do Santo. Nesse lugar do Santo, tinha ali o incenso de ouro, a arca da aliança, toda a cobertura de ouro, e somente entrava naquele lugar o sumo sacerdote que tinha acesso naquele lugar. E mesmo assim, a palavra de Deus diz que eles entravam amarrados, com uma cordinha e um sininho, caso houvesse pecado que ele não tinha confessado ainda, automaticamente ele era fulminado naquele lugar, e ali o sino balançava, eles puxavam ele para fora, porque somente o sumo sacerdote podia entrar ali. Mas pastor, o que tem a ver esse tabernáculo com uma verdadeira adoração? Nós vamos começar agora aqui a destrinchar esta palavra que Deus quer trazer ao meu e ao seu coração. O primeiro lugar, chamado Teatro, que todos entravam, que todos participavam, que tinha esse altar de bronze, ele tinha uma porta chamada Porta o Caminho. Aquela primeira porta era a porta Caminho. Amém? Estou falando isso que está dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Você começar a ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, e tantas outras passagens mais, você vai ver sobre isso. Então, o primeiro lugar, a primeira porta, era a porta Caminho. Amém? Essa porta
ela dá acesso ao perdão dos nossos pecados. O altar de bronze, ele testifica que os nossos pecados foram julgados em Cristo e agora nós nos tornamos filhos de Deus. Então nós entramos no átrio, amém? Entramos no átrio e no átrio ali está este altar de bronze e nós entendemos por esta porta chamada caminho. Vocês lembram que Jesus, ele falou que ele era quem? Eu sou. Então segura aí, nós já entramos pelo caminho. O caminho nos dá acesso e nós recebemos a adoção, deixamos de ser criatura e nos tornamos agora filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, fala sobre isso, que o Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus, amém? Aleluia, vire para o seu irmão e diga assim, eu sou filho de Deus, aleluia. Então nós entramos no átrio e recebemos o que? O perdão dos nossos pecados. Através dessa porta chamada caminho, quando eu entro para dentro da igreja, quando eu chego até aqui, que eu saí do lado de fora e entrei para dentro desta igreja, eu entrei pelo caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, por Jesus Cristo. Ele é o caminho, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva ao Pai, é Ele que nos conduz, Ele é o mediador entre Deus e o homem, Ele é o caminho. E quando eu encontro este caminho, os meus pecados automaticamente são lavados, são perdoados. Por isso que no átrio existia o quê? O altar de bronze, a qual os pecados eram lavados, a qual o povo ali era levado para aquele lugar, e ali havia as confissões, ali havia o sacrifício, e o pecado daquela humanidade de Israel, o pecado daquela população, o meu e o seu pecado foi lavado. Mas somente isso nos basta? Não. Nós entramos na igreja como crentes, como homens e mulheres de Deus, nos tornamos filhos de Deus, recebemos a adoção do Espírito de Deus, passamos a viver agora como tal, como filhos de Deus, mas somente isso, temos os nossos pecados perdoados, mas somente isso não nos leva a ter uma verdadeira adoração com Deus. Quantas pessoas vivem somente no átrio? Quantas pessoas vivem somente aqui na porta, o caminho? Quantas pessoas entrou e está aqui e não sai disso? Você deve conhecer pessoas que eles entram na igreja, eles vêm para a igreja, eles passam pela porta do caminho e não saem disso. Você diz, poxa vida, você não rompe, você não avança, você não cresce. A pessoa está satisfeita somente por ter os seus pecados perdoados. A pessoa está satisfeita somente por ter os seus pecados lavados. Ah, eu estou aqui na igreja, eu vou ficar aqui. Sabe aquelas pessoas que entram e dizem assim, olha, eu não quero me comprometer com nada. Eu vim aqui, eu quero ficar aqui quietinho, eu vou sentar no banco e vou levantar do banco, né? Vou sentar na cadeira aqui é a cadeira, vou sentar na cadeira e vou levantar da cadeira. Eu chego no início do culto e saio ao término do culto, não quero envolvimento nenhum, para mim está bom demais. Eu vou somente aos domingos na igreja, né? Eu fiz, entre aspas, a minha obrigação espiritual, o Senhor já perdoou os meus pecados estão lavados e remidos, para mim está bom demais. Você deve conhecer pessoas assim, ou talvez aqui em Angra dos Reis não existe pessoas assim, né? Não, né? Não existe não, né? Elas só são lá de Minas e São Paulo, elas não chegaram ainda aqui no Rio de Janeiro, né? Mas nós sabemos que isso acontece em todos os lugares, né? Nós encontramos pessoas dessa forma em todo lugar. Então Deus nos convida, depois que o véu foi rasgado, depois que Jesus rasgou o véu, que Ele deu livre acesso a nós entrarmos no átrio do átrio, nós passarmos pelo santo do santo, nós chegarmos no lugar santíssimo, né? Nós temos acesso ao Pai. Ele rasgou o véu, aquilo que separava nós de Deus foi rasgado, e Ele se tornou, como eu falei agora há pouco, como mediador entre Deus e o homem, renovando, trazendo de novo uma nova aliança, agora pelo sangue do Cordeiro, aleluia, a qual foi derramado na cruz do Calvário, a qual venceu as trevas, a qual pagou o alto preço, a qual nos resgatou das mãos de Satanás, nos tirando
para nos levar de volta a termos comunhão, a termos vivência, a termos relacionamento. Amado, eu quero lhe dizer uma coisa. Tudo que Deus fez, tudo que Deus continua fazendo, existe um único propósito. Ele quer que eu e você voltamos à origem do primeiro Adão lá no Jardim do Éden. E qual que é essa origem do primeiro Adão lá no Jardim do Éden? O que existia de essência em Adão lá no Jardim do Éden? O que ele tinha com Deus? A palavra do Senhor lá em Gênesis diz que todos os dias Deus descia, Deus visitava, Deus se manifestava. Deus descia num ponto X do jardim para fazer o que com Adão? Para se relacionar. Ele descia e caminhava no jardim com Adão. Eu fico imaginando ali Deus e Adão caminhando no jardim, andando no jardim. E aí, Adão, você está gostando? Você gostou do projeto? Você gostou da arquitetura aqui do jardim? Está faltando alguma coisa? Você quer mudar alguma coisa? O que você achou? Adão, você descobriu aquele caminho? Você descobriu aquela... Eu fico imaginando qual era a forma maravilhosa de Deus se relacionar com Adão lá no jardim. A Bíblia diz que eles se relacionavam, porque a palavra de Deus diz que na viração do dia, naquele momento, Deus desce naquela hora, naquele lugar, Deus desce e fica lá, Adão. Ei, Adão, por que você não chegou ainda, Adão? Adão atrasou o ônibus. Adão atrasou, o que foi que aconteceu, Adão? Ah, Adão, você estava envolvido na internet, né? Demorou um pouquinho. Não, Adão, eu estou te esperando aqui, Adão. Adão, eu estou te esperando para nós voltarmos a nos relacionar, Adão. E Adão de repente grita lá, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Então Deus, a partir desse momento em que o homem caiu, em que o homem houve o pecado sobre a humanidade, Deus, ele começa, aleluia, ele põe em prática, né? Melhor dizendo, o projeto ali que ele tinha já nas suas mãos, porque Deus não foi pego de surpresa, não foi assim, agora, o que eu faço? O que nós vamos fazer? Vamos pensar num plano B. Não existia um plano B. Deus não trabalha com plano B, Deus é Deus, soberano sobre todas as coisas, amém? Tudo é patente, tudo está muito claro aos olhos de Deus. Não fique esperando um plano B de Deus na tua vida, que nunca vai acontecer o plano B de Deus. Deus é o plano A, aleluia. Ele tem o domínio e a soberania sobre todas as coisas. Então Deus não foi pego de surpresa pela serpente. A serpente não enganou Deus. A serpente não lubriou Deus, a serpente não montou, eu dei um nó tático em Deus, e agora ele vai ter que correr atrás de pensar o que ele vai fazer para resgatar o homem. Não, Deus tinha soberania total, todas as coisas estavam e estão e continuarão sobre o comando e o governo de Deus, aleluia. Isso eu preciso entender. Ai Deus, e agora o que você vai fazer na minha vida? Deus tem tudo controlado, Deus não perdeu o controle. Salmo 139 fala da minha história, da tua história. Todos os nossos dias estão escritos. Você crê nisso? Amém? Se você não crê, eu creio por mim e por você, porque está escrito, é a palavra de Deus. Queridos, Deus não perde o controle. Todas essas coisas que estão acontecendo na humanidade, isso não surpreende Deus. Deus em nenhum momento é pego de surpresa. Então Deus, ele põe o que agora? Bom, então agora eu vou agir, agora eu vou intervir, agora eu vou colocar aquilo que está no meu coração, e ele começa então a trabalhar com as alianças, tentando trazer de volta o homem ao único objetivo, a voltar a se relacionar. Porque quando eu volto a me relacionar com Deus, eu volto a adorar ao Senhor. Amém? Nós fomos criados, nós fomos formados, nós fomos gerados, nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Nós somos a coroa da criação, nós somos a cereja do bolo, em que Deus nos fez para isso. Então Deus, ele quer trazer de volta o meu e o seu relacionamento com Ele.
Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar para o céu para nós mantermos novamente relacionamento com Ele, aquilo que foi quebrado. Por isso que ele diz que Jesus é o mediador entre o homem e Deus para voltar a ter relacionamento. E quando eu passo a ter relacionamento, eu passo a ter convivência. Eu passo a conhecer, eu passo a elogiar, né? Eu passo a descobrir, eu passo a me comunicar, eu passo a sentir falta daquele relacionamento. Tem pessoas que você sente falta de relacionamento? Eu não vou falar daqueles que você deu glória a Deus e aleluia por encerrar o relacionamento. Eu quero falar daqueles que você sente falta, né? Tem pessoas que a gente fala, Jesus, obrigado, né? O Senhor enviou ele lá para Conchichina, né? Jesus, abençoa ele lá longe, né? Que eu estou aqui, não. Mas eu quero falar daquele que você sente falta. Deus sente falta da minha vida e da sua vida. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 4, ele diz assim, o Pai procura. Ele está atrás novamente, daqueles que o adoram em espírito e verdade. Adoração é ter relacionamento. Adoração é ter relacionamento. Porque quando nós falamos da palavra adoração, nós pensamos que é nós ficarmos aqui o tempo todo só cantando, só cantando, só cantando, só cantando. Não, não. Adoração não é somente cantar. Adoração é você falar. Adoração é você se relacionar com aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te chamou de pai, né? Te deu essa essência, você ser pai. E aí ele ensina, quando nós passamos a ter essa essência de ser pai e ser mãe, ele ensina qual é o nosso amor, porque aí você vê o seu filho. E nós como pai, ele diz que nós como pai, como homens naturais, se os nossos filhos pedir algo para nós daríamos pedra a ele, se ele pedir pão? Se ele pedir um peixe, nós vamos dar uma serpente para ele? Não. Então ele deu essa incumbência para nós, de nós nos tornarmos pai, para que nós possamos também olhar para ele, a mesma forma que nós agradamos nossos filhos, a mesma forma que nós servimos a nossa família, nós olharmos para ele e dizer, Abba Pai, Paizinho amado, Paizinho querido, eu quero me relacionar com o Senhor novamente. Amém, queridos? Então o Senhor, ele inicia isso. E nós entramos então por essa porta do átrio, que é a porta, o caminho, e nós passamos a conviver nele, e nós ficamos ali satisfeitos, somente em termos os nossos pecados perdoados, e termos os nossos pecados lavados e remidos pelo sangue do Senhor. As pessoas passam a ter agora então uma vida de quebrantamento, e esse quebrantamento, ele é um processo de cura, que começa na nossa alma. O arrependimento é o primeiro nível da revelação que o Senhor coloca em nós, e nós passamos a ter sintonia novamente. Nós passamos a voltar a nos relacionar com o reino de Deus, com o nosso Pai Todo-Poderoso. Recebemos o perdão, recebemos a cura do Senhor da nossa alma, recebemos a lavagem pelo sangue de Jesus dos nossos pecados dentro do átrio, a porta chamada caminho. Entramos por um caminho novo agora, entramos pelo verdadeiro caminho, pelo o único caminho que nos leva de volta a relacionar. Então, quando nesse caminho nós recebemos um quebrantamento, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as nossas falhas, nós reconhecemos que precisamos voltar para onde? Para os braços do Pai, voltar a nos relacionar com aquele que nos criou, aquele que nos formou. Só que existe uma grande distância espiritual entre o caminho e a segunda porta, que é a verdade. A segunda porta é o lugar santo, né? Onde existia ali o candelabro e a mesa do pão, da proposição. Existe ali um caminho muito largo, muito longe, muito distante do caminho para a verdade. E o que tem acontecido quando nós passamos para esta outra fase? Muitas pessoas até entram e caminham e abrem esta porta chamada a porta da verdade. Entram no lugar santo. E no lugar santo, nós entramos lá e passamos então a conhecer a verdade. Passamos a compreender a verdade. Passamos a entender a verdade.
Passamos a conviver agora. Eu saí, os meus pecados do átrio, meus pecados foram lavados, foram remidos. Agora eu entro no lugar santo e eu passo a conhecer o que é a revelação da verdade. Mas sabe o que acontece nessa sala, vamos colocar assim, da verdade? Nós entendemos, compreendemos a verdade, mas não temos a revelação da verdade. Quer um exemplo claro disso? Lembra de nosso irmão Jó? Qual foi a frase que ele falou para o Senhor depois de tudo que aconteceu com ele? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu conhecia um Deus verdadeiro, antes eu conhecia um Deus que fazia, e ele era a prova disso, ao ponto de o inimigo subir ao céu, falar com Deus, né? Ali numa plenária, e dizer assim, não, deixa eu tocar, e Deus falou assim, você viu lá Jó? Meu amigo íntegro, né? Você viu lá Jó, um homem fiel? Jó conhecia a verdade, ao ponto dele seguir a verdade, amém? Ele conhecia, mas ele não tinha tido a revelação de quem era a verdade. Há uma diferença muito grande nisto. Há uma diferença que nós estarmos entre o caminho e ainda, mas nós não estamos vivendo realmente a revelação da verdade. Quando nós estamos vivendo a verdade, muitas coisas na sala da verdade não são entendidas. Muitas coisas nós não conseguimos discernir. Por quê? Por causa da nossa crença irracional. Nós temos muitas vezes, pessoas estão na igreja, estão ouvindo a verdade dia após dia, a palavra de Deus é ministrada dia após dia, a palavra de Deus, o pastor ministra, as pastoras ministram, o grupo de louvor vem e ministra, os obreiros ministram, as pessoas ministram a verdade de Deus, mas nós muitas vezes ficamos com a nossa mente travada e não entendemos, não compreendemos aquilo. Quantas palavras, irmãos, quantos textos, quantos capítulos e versículos da palavra de Deus você já leu, e já leu, e já leu, e você fala assim, não entendi nada. Já aconteceu isso com você? Hã? Ou não? Sim ou não? Sim. Tem acontecido isso com você, sim ou não? Sim. Nós buscamos, mas eu estou na verdade. O pastor está pregando uma palavra e eu não estou entendendo nada. O pastor está todo confuso. Não, é porque eu não consigo ter a revelação dessa palavra, porque as minhas crenças irracionais podem estar bloqueando o meu relacionamento com Deus. Os meus pensamentos antigos. Não é o fato de eu ter passado pelo átrio e ter tido a minha vida limpa, os meus pecados perdoados, e agora entrar pela porta, que é a segunda porta chamada verdade, eu passei pelo caminho, agora eu estou na verdade, não significa que eu estou tendo a revelação de Deus. Ao ponto, como eu disse aqui, de Jó. Jó, diante de todas as circunstâncias, se Jó não fala aquele versículo, se não está aquela frase escrita, nós jamais iríamos imaginar que pudesse um homem viver na verdade sem ter a revelação de Deus. Você quer ver uma outra pessoa que nós podemos dizer também que precisou ter uma revelação de Deus para ele servir ao Senhor? Saulo de Tarso. Queridos, ele fazia tudo no nome de quem? Saulo, lembra de Saulo? Ele fazia tudo no nome de Deus. Ele estava baseado pela lei. Não é isso, pastor? Ele fazia. Não, peraí, eu vou acabar com essa festa que estão fazendo agora de bomba meu boi, aí desse tal de Jesus, eu vou acabar com isso. E Saulo não era nada mais, nada menos do que um homem muito bem instruído nas leis do Senhor, aos pés de Gamaliel. Qual é a maior faculdade aqui hoje, aqui na região? A melhor, a top, qual que é? Hã? Como? UF. Tá. Todo mundo quer almejar a UF, todo mundo quer estudar na UF. Quem estuda na UF é os melhores, é isso?
Vamos dizer assim, né? Vamos dizer que seja isso, mais ou menos isso. Aí agora começou uma briga aqui de facção, tá vendo? Né? Uns querem a UF, outros não querem a UF. Ufa, que eu não estou na UF. Você está entendendo? Então, né, para nós não termos essa briga aqui agora de gregos e troianos, nós vamos mudar. Então, o que acontece? Diante dessa situação, Saulo, ele conhecia toda a verdade. E quando você começa a estudar a vida depois de Paulo, você começa a entender o nível intelectual que existia sobre a vida de Paulo. Você fala, poxa, esse cara é um mestre, é excelente. Não tinha ninguém igual a ele, com a sabedoria, com conhecimento humano, dentro da palavra de Deus. Ele chega nos romanos e diz, não, eu sou romano. Ele chega nos gregos, não, eu sou grego. Eu estou baseado nisso. E vai para o outro, e vai aqui. E as pessoas nunca conseguiam pegar ele, porque ele era o cara. Sim ou não? Mas ele conhecia a revelação de Deus? Saulo, ele teve que o quê? Teve que o quê? Pode falar, gente. Cair do cavalo, literalmente. Está entendendo? O fato de nós estarmos na sala da verdade, o fato de nós entrarmos para esse lugar santo, o fato de nós abrirmos a porta da verdade e entrarmos para dentro dela, não significa que nós estamos tendo a revelação de Deus. E nesse lugar da verdade, existia ali o quê? A mesa dos pães da proposição, existia o candelabro, que é a revelação do Senhor. Eu e você, para sermos verdadeiro adorador, precisamos ter a revelação da palavra de Deus no nosso espírito. Sem a revelação da palavra, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz assim, que a letra faz o quê? Mata, mas o espírito vivifica. Eu não estou dizendo, querido, que você precisa parar de estudar. Não estou dizendo que você precisa, então agora não vou mais estudar, não vou mais me formar em seminário, não vou mais fazer, não estou dizendo isso. Isso é essencial. Conhecimento nunca é demais. Eu nunca vi, e eu acho que eu nunca vou ver, um bandido chegar em alguém, como que é seu nome, querida? Lídia, né? Lívia, desculpa, Lívia. Chegar na Lívia e dizer assim, Lívia, é um assalto. Me dá o seu conhecimento. Me dá o seu conhecimento. Eu quero o seu conhecimento. Vocês já viram isso? Não existe. Então eu preciso ter conhecimento, mas só o conhecimento, para eu ser um verdadeiro adorador, não basta. Eu preciso estar nessa sala da verdade e eu ter a revelação de Deus. É necessário eu comer o pão da proposição, à luz do candelabro. É necessário eu começar a ler a Bíblia. É necessário eu vir para o culto e dizer assim, Senhor, revela a tua palavra que o pastor vai ministrar. Revela a tua palavra, traz a revelação da palavra, porque a revelação vai me levar a uma intimidade com Deus. E interessante que revelação já diz, né? Você conta as revelações que você tem aí, são os seus segredos para qualquer um? Conta? Quem conta aqui? Você só conta para quem? Para quem? Fala, igreja. O pessoal está guardando energia para o almoço, eu acho. Para o almoço. Para quem que você conta os seus segredos? Para quem você tem relacionamento mais íntimo. Vocês me conheceram ontem à noite, vocês me viram ontem à noite. Hoje vocês já vão chegar aqui e vão contar tudo para mim. Quero contar aí. Conta nada. Eu preciso começar a me relacionar. A palavra do Senhor diz assim, que os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam e o amam. Deus tem segredo para te dar. Deus tem segredos, e a palavra de Deus, ela é cheia de chaves, amém, queridos? Ela é cheia de chaves, que abre portas para a nossa vida crescer, e termos um relacionamento maior com Deus, e quanto mais eu me relaciono com Deus, mais abençoado eu sou, aleluia, mais segredos de Deus o Senhor me traz, mais revelação o Senhor me traz. Então dentro dessa porta, dentro dessa sala, que nós podemos colocar no lugar santo, eu preciso ter a revelação do Senhor, não somente a verdade, amém? Eu preciso trazer para dentro de mim, eu preciso pedir, Deus,
acende a tua menorá dentro de mim, traz a revelação. Por que nós desistimos de ler a Bíblia facilmente? Eu não sei vocês aqui, mas há um nevoeiro por aí. Eu costumo até dizer assim, quando a gente participa lá da escola intensiva, que qual é o melhor remédio para insônia? Quem sabe? Pode falar, gente, o pastor não vai brigar com vocês não. Hã? A Bíblia, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você faz o quê? Não é assim? Ai, que sono, Jesus. Ainda bem que a Bíblia diz que Deus abençoa enquanto eu durmo, Senhor. Então, segundo essa palavra, eu vou dormir, Senhor, para o Senhor me abençoar. Ai, em paz eu deitarei, dormirei, pegarei no sono, porque só o Senhor me faz repousar. Ai, Senhor, que palavra linda. Ai, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, e eu vou deitar agora nessa cama aqui verdejante, e eu vou descansar aos barulhos das águas, tranquila. Você começa a ler a Bíblia, você começa a dormir, é ou não é? Quem já teve essa má experiência? Pode erguer a mão aqui, vamos contar o nosso pecado. Quando eu não estou conseguindo dormir, eu falo assim, eu já sei o que eu vou fazer. Pega a Bíblia, o Senhor é meu pastor. Não é verdade? E aí muitas vezes você não consegue ter. Agora, você já leu a Bíblia e já teve alguma revelação de Deus na palavra? Quem já teve essa experiência aqui? De você começar a ler e vem uma palavra rima liberada, uma revelação. O que você faz? Você entra para dentro, não entra? Ah, agora eu quero conhecer mais. Agora eu quero saber mais. Aí você começa a comer. Aí quando você viu, você já deu 4, 5, 6 horas que você está lendo a Bíblia. E você está se alimentando. E você começa a receber aquela revelação de Deus. Está entendendo, queridos? Somente entendimento não nos leva a ter uma vida íntima de adoração com o Senhor. Eu e você nesta manhã precisamos receber a revelação do Senhor para amarmos, voltarmos a amar a palavra de Deus. E eu sei que batista gosta da palavra de Deus, sabe por quê? Eu sou batista, ontem estava falando para o pastor. Eu nasci na Igreja Batista Nacional, lá de Santo André, de São Paulo. A minha formação todinha é batista. E eu amo a palavra do Senhor. Eu amo estudar, eu amo ler, eu gosto, eu quero, eu tenho prazer. Mas eu também tenho essas dificuldades que todos nós temos muitas vezes, de me dar sono, dar cansaço. Aí a gente sai o cansaço, pega uma revista, né? Ou pega até mesmo um livro aí, gospel, vamos dizer assim. Aí você começa a ler. Ou então a gente vai para frente da televisão. Antigamente, na minha época, não muitos dias atrás, os canais de televisão fechavam. Hoje acho que não fecha mais, né? Hoje já não fecham mais, eles viram um ciclo. E quantas vezes nós fechávamos os canais de televisão? E aí a gente não tinha sono. Mas é porque a gente estava sem a revelação da palavra de Deus. Eu conheço a verdade. Eu estou na sala da verdade, no lugar do santo. Mas para eu ter uma íntima adoração com o Senhor, eu preciso ter revelação. Sem revelação, queridos, eu vou perdendo o prazer de Deus. Sem revelação. Você já viu aquela pessoa que você conversa com ele todo dia? E ele fala sempre o mesmo assunto? Tem alguém aqui assim? Não, né? Eles não vieram, eles não participam aqui de Angra dos Reis. Eles participam de outros lugares, né? Graças a Deus por isso, né, irmã? Não é chato? A pessoa vai começar a conversar com você, você já sabe tudo. Daqui 10 minutos você vai falar isso que ele vai falar. Daqui a pouquinho ele já vai falar isso aqui de novo. Aí você fala assim, de novo, é mesmo? Para você ser gentil com a pessoa, né? Amém, amém. Tá bom, tá, amém. Aí a pessoa começa a escrever no WhatsApp para você. Ou ele começa a mandar áudio para você as mesmas palavras sempre. Não é cansativo? É ou não é? Vamos ser sinceros, gente, é ou não é? Mas se a pessoa diz assim, olha, eu tenho um manto para te contar. Ah, eu tenho um negócio. Você não pode nem imaginar. Como você fica? Conta agora. Eu não vou nem dormir. Não, amanhã eu conto. Não, você vai contar agora.
Eu conheço uma pessoa que é assim, gente. Conta agora. Vai falar. Você vai ter que falar agora. Você começou, vai ter que falar, não é assim? E aí a pessoa pode contar o mesmo assunto repetitivo, que você vai ficar, tá bom, tá, mas qual que é o segredo? Qual que é a revelação? É ou não é? É ou não é, gente? Não é dessa forma? Então o que eu preciso buscar no Senhor nessa sala da verdade? Eu preciso buscar o conhecimento de Deus dentro da revelação que ela vem pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia. Então a partir de hoje, a minha vida, a tua vida, nós vamos vivê-la ela dentro da revelação do Senhor. Senhor, me revela a palavra que o Senhor quer que eu leia hoje. Muitas pessoas têm o hábito de pegar a Bíblia e fazer assim, ó, Senhor, fala comigo. E Judas foi e se enforcou. Ai, Jesus, não é comigo não. Aí vai lá e abre de novo. Abre naquelas 3 páginas brancas do meio da Bíblia. Aí Jesus, o negócio está feio. Jesus quer ficar em silêncio comigo. Fecha de novo. Aí vai lá e abre a Bíblia de novo. Senhor, pela 3ª vez, o Senhor vai falar comigo. Em nome de Jesus, Senhor, eu orei agora. Abra a Bíblia. E aí quando abre a Bíblia diz assim, você que duramente fica com o seu coração duro, a sua cerviz dura, eu vou te quebrar de uma única vez. Ai, Jesus, esse povo da igreja está ruim mesmo, hein, Senhor? Que coisa ruim. Eu vou falar essa revelação para o pastor. Pastor, o povo lá está ruim mesmo. Deus falou que vai quebrar o povo. Deus está falando com você. Pegamos essa palavra e lançamos as, entre aspas, correções para o povo lá de fora. E as bênçãos para nós. Interessante aquelas caixinhas de promessa, né? Não tem caixinha de conserto. Só de promessa. Você vai lá e... eis que eu sou um amado servo do Deus vivo. Ele vai fazer isso na minha vida. Aí vou lá de novo. Só promessa, gente. Você pode tirar qualquer papelzinho que for lá, é só promessa. Agora as maldição, vamos dizer assim, as correção é para... Mas a Bíblia, ela é o quê? Ela é um testamento. Testamento é para quem? É para filho ou para amigo do filho? É para filho ou para amigo do filho? Então é para nós. Quem somos filhos? Nós, não é para criatura ainda. Está entendendo, queridos? Então eu preciso, Senhor, me revela a tua palavra. Eu preciso da revelação. Para que eu possa voltar ao relacionamento contigo, eu preciso da tua revelação. Para nós rompermos, né, esse véu da verdade, é necessário nós comermos o pão da proposição à luz do candelabro. Uma vida responsável de meditação na palavra, à luz da revelação do Espírito Santo, vai nos levar a um nível maior dessa revelação e seremos transformados pela renovação da nossa mente. Um versículo que eu gosto muito, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala justamente sobre isso. Eu tenho que apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. A minha mente, ela tem que ser renovada. Eu não posso me conformar com este mundo, mas eu tenho que transformar a minha mente. Onde que está o meu maior campo de batalha? Onde é o meu maior campo de batalha? Onde é o teu maior campo de batalha? Na mente. Tem muitas igrejas, tem muitos lugares que nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Aí nós até falamos assim, agora, eu não vou no culto não, porque agora o pastor deve estar falando tal coisa. Agora deve estar acontecendo tal coisa. Agora está assim, 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 assim. Queridos, nós precisamos romper esse véu. Precisamos entrar debaixo da revelação da palavra de Deus. Debaixo desse novo do Senhor, a minha mente, ela tem que estar voltada para Deus. A revelação, ela tem que ser uma conotação pessoal e íntima. E nós necessitamos, não apenas da verdade informada, mas do poder da verdade revelada. Não apenas da verdade informada, a qual eu leio, a qual você lê, a qual nós estudamos, mas nós precisamos do poder da verdade, que é a palavra de Deus, sendo revelada. Quando eu recebo essa revelação de Deus, eu volto a ter sede, para voltar a ter intimidade e relacionamento com o meu Pai. E aí então,
Da mesma forma também existe uma distância entre a verdade e a vida. A última porta, que é o terceiro lugar, que é o Santo do Santo, é o lugar do incenso de ouro, é o lugar da Arca da Aliança, é o lugar que ela é coberta totalmente de ouro, essa arca, e somente ali entrava o sumo sacerdote, somente eles tinham acesso nesse lugar. Esta última porta, ela é o acesso chamado vida, que dá acesso ao Santo do Santo. Em João 14,6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu preciso passar pelo caminho, eu preciso ter a minha vida perdoada, os meus pecados perdoados, a minha vida lavada e remida pelo sangue. Eu preciso entrar no lugar santo do santo, que é a verdade, e neste lugar eu preciso passar a ter revelação de Deus. Sabe por que as pessoas param de vir na igreja? Sabe por que as pessoas deixam de vir na igreja? Porque elas não tiveram a revelação do próprio Deus. Eles conheceram a verdade, ouviram a verdade, não ouviram? Quantas pessoas aqui já passaram por aqui, queridos? E aí nós, agora falando aqui em off entre nós colocamos a culpa sempre neles. Ele não quer vir mais na igreja porque ele, para não falar o que a gente pensa. Veio aqui, só se aproveitou da igreja, só recebeu e foi embora. Ele, pontinhos, para a gente não percar nem pensamento. Nós jogamos sempre a culpa lá, mas nós já paramos para orar, e para pedir para que Deus comece a se revelar e se manifestar sobre cada um deles, até mesmo sobre nossas vidas, irmãos, porque senão eu vou dizer a verdade para vocês, faz 35 anos que eu sirvo ao Senhor. Se não houvesse a revelação de Deus na minha vida, praticamente diariamente, eu vou ser sincero para vocês, talvez eu já tinha parado de servir ao Senhor, porque se torna às vezes cansativo. Você vem para o culto, é a mesma coisa. Você sai do culto, é a mesma coisa. Você vem para a reunião de oração, é a mesma coisa. Você sai da reunião de oração, é a mesma coisa. Você vem para as campanhas, é a mesma coisa. Você vai para os retiros, para os encontros, ali você vai, se enche, se busca, mas depois você volta para o mesmo ritmo. Mas eu preciso ter experiência com Deus. Quando aqui está falando de revelação, é eu passar a ter experiência. Essas experiências vai me fazer eu buscar mais e mais o Senhor, porque eu gostei daquela experiência. Então eu digo, eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero experimentar mais desse jardim do Senhor, eu quero experimentar mais dessa presença de Deus na minha vida, dessa revelação de Deus na minha vida. Eu quero conhecer mais de Deus. O que nos motiva a estar com Deus? Além de nós amarmos ao Senhor, além de nós queremos e ansiarmos cada dia mais pelo Senhor, para que eu possa ter uma vida ativa na obra de Deus, com relacionamento com Deus, eu preciso ter revelação de Deus, irmãos. Como eu falei aqui agora, fica aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem ter nenhuma revelação de Deus. E quando eu estou falando de revelação, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito na manifestação do Espírito Santo, eu acredito em tudo isso, creio, Quando o Senhor quer me usar, Ele me usa também dessa forma, mas a maior revelação que pode haver na vida de um homem, é a palavra de Deus entrando e penetrando dentro da tua alma. E aí então eu começo a ter sede, eu começo a me alimentar. Quantos dias faz que você não lê a Bíblia? Com a revelação de Deus. Quantos dias faz que nós não nos relacionamos com o Senhor? Nós achamos que vim no culto somente. Eu vou para o culto, eu já sei o que fazer. Eu já sei que eu vou chegar lá, eu vou dar abertura no culto. Então eu preparei aqui um estudo aqui, uma palavra rapidinha aqui, e vou lá falar. Como eu não participo, eu não sou obreiro, não sou nada, então eu vou lá, eu sei que eu só vou sentar, levantar e ir embora. Vou bater palma, vou sentar, vou dar oferta, vou dar o dízimo, vou abraçar alguém que de repente o pastor vai mandar abraçar, e aí eu retorno novamente para minha casa.
Será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Jesus estava falando quando ele disse para aquela mulher que o Pai procura o quê? Verdadeiros adoradores. Será que este é um relacionamento de um verdadeiro adorador? Não, não é um relacionamento de um verdadeiro adorador. Um relacionamento de um verdadeiro adorador é quando ele começa a ter a revelação daquilo que o Pai tem para com ele. E esta revelação faz com que ele busque cada vez mais o Pai. Eu passo a ter fome da palavra de Deus. Eu passo a ter prazer de falar com Deus. Ontem eu falei sobre o orar e o gerar. Eu quero orar todo o tempo. Ah, pastor, eu não consigo orar todo o tempo. Sabe por quê? Porque eu trabalho, eu tenho minha vida. Querido, você pode orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo. Nós devemos clamar ao Senhor em todo o tempo. Nós devemos, em tempo e fora de tempo, falarmos do amor de Deus também. Você está lá trabalhando, né? E você está orando ali em espírito. Você está adorando o Senhor em espírito. Você está falando, Senhor, fala comigo. Revela algo para mim, Senhor. Eu preciso saber mais do Senhor. Me traz uma palavra rema. Eu preciso do Senhor. Senhor, fala comigo aqui agora, que daqui a pouco, na hora que eu tiver meu intervalo, eu vou lá e vou ler a palavra, e aquilo o Senhor vai encher o meu coração, vai me alimentar, e vai manter a minha esperança, a dia após dia, neste mundo tão perverso que nós estamos vivendo. As pessoas perdem a esperança, as pessoas abandonam a fé, as pessoas ficam mornas dentro das igrejas, porque lhe falta a revelação do Senhor. Mas nesta manhã, aleluia, em nome de Jesus, o Espírito da revelação de Deus, os 7 Espíritos do Senhor, aleluia, de Isaías capítulo 11, versículo 2, ele há de se manifestar sobre a minha e a sua vida, e nós passaremos a ser um homem e mulher cheio da revelação de Deus, que vai nos alimentar a cada dia, na busca da sua palavra. Amém, querido? Você vai ler a Bíblia de uma forma diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai ter desejo de voltar a ler a palavra do Senhor. Você vai ter desejo de buscar, de conhecer, de dizer, eu preciso ler, porque o Senhor está se revelando para mim. Como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu vou me relacionar com Ele, sendo que eu não conheço Ele? E de que forma que eu conheço Ele? Somente com a revelação. Revelação da sua palavra, quem Ele é. Eu convido você a um desafio nesses próximos meses, a ler os 4 evangelhos, mas ler ele dentro da sala da verdade, pedindo a Deus, Senhor, eu quero a manifestação da revelação da tua palavra, e você vai conhecer Jesus. Os 4 evangelhos falam muito de Jesus, fala das atitudes de Jesus, fala da forma com que Jesus se comportava diante das afrontas, diante das ameaças, diante das situações adversas, diante das acusações. Fala como que ele agia. Os 4 evangelhos falam isso, e nós muitas vezes não lemos ele, ou simplesmente lemos como um livro normal, e a Bíblia não é um livro normal. A Bíblia é a revelação de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu preciso conhecer a verdade através da revelação de Deus, amém? Ele se revela a nós. Ele se revela a mim, Ele se revela a você, para nos levar agora para um outro lugar, e Ele nos leva agora para a última porta, que fala que é a vida, o lugar santo do santo. Da mesma maneira, da mesma forma, existe uma grande distância entre a verdade e a vida. Podemos ter uma revelação, podemos ser uma pessoa cheia de revelação também, mas muitas vezes nós somos uma pessoa ferida e cheia de argumento. Pastor, eu passei a partir de agora a ter revelação de Deus, a ler a Bíblia e ser um homem cheio da revelação de Deus, mas se eu for e continuar sendo uma pessoa ferida, cheia de argumento, eu não consigo ter relacionamento com Deus. Esse lugar santo do santo era um lugar onde somente o sumo sacerdote entrava, e ele entrava amarrado, lembra que eu falei? Com uma cordinha, com um sininho, porque se ele tivesse pecado, se ele tivesse feridas dentro dele, se ele tivesse situações más resolvidas dentro dele, ele era automaticamente o quê? Fulminado. Sabe por quê? O lugar santo do santo é o lugar da morte, é o lugar da entrega.
mas também é o lugar da ressurreição, é o lugar da vida. Neste lugar que o Senhor quer nos conduzir, neste lugar que o Senhor quer nos levar, aleluia, é um lugar de nós nos entregarmos totalmente, é um lugar de nós lançarmos a nossa vida para Ele. Nós passamos pelo lugar do átrio, fomos lavados, fomos perdoados, nós entramos no lugar da verdade, recebemos agora a revelação da verdade. Agora eu não vivo somente de ouvir falar, agora eu vou passar a viver, de ter relacionamento com Deus, e agora eu entro no lugar santo do santo, que é a porta da vida, e neste lugar eu entrego a minha vida plenamente ao Senhor, eu me desfaço, eu me rendo ao Senhor, diz: Senhor, eu quero me render totalmente para eu te adorar, e entrar no lugar do átrio dos átrios do Senhor, e entrar na sala do trono, e entrar, Senhor, e rodear o céu, e andar no céu, e andar no seu trono, e te adorar diante do teu trono, Senhor, porque a minha vida está totalmente entregue. Estar na vida refere-se a uma pessoa plenamente curada, inteira, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. No Santo do Santo, nós vemos Deus. Passamos então a ter um coração totalmente reconciliado e convertido. Só assim podemos ver a Deus. Disto então flui uma adoração em espírito e em verdade, uma vida ministerial frutífera. A revelação do Pai nos introduz ao nível de adoração. Eu preciso limpar o meu coração totalmente. Eu preciso ter um coração lavado e remido. Eu preciso ter uma vida íntegra diante do Senhor. Pastor, tem como ter uma vida íntegra diante do Senhor? Tem. Queridos, é nós lançarmos fora as nossas mazelas, as nossas pecuinhas, o que nos impede de sentirmos a glória e a manifestação de Deus, são as feridas nossas do passado, são os nossos traumas que nós carregamos conosco, são as nossas decepções, que nós mantemos ela dentro de nós e não queremos abrir, é a nossa mente que está focada lá atrás, em uma atmosfera em que eu não mereço, em que eu não posso, não é para mim. Nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entrar, abrir essa porta da vida e entregarmos a nossa vida para Ele. Porque Ele diz: aquele que perder a sua vida por mim, achará uma nova vida. Eu não vou ganhar, eu não vou achar a minha própria vida, eu vou achar a vida agora de Cristo. Uma vida lavada, uma vida remida, uma vida santificada. Uma vida que adora o Pai em todo o tempo. Uma vida que em todo o tempo leva a humanidade, leva o homem e a mulher a adorar ao Pai. Eu e você precisamos nos limpar nesta manhã. Nós precisamos lançar fora. Nós precisamos deixar situações que fizeram conosco neste altar. Entregarmos. É fácil deixar o passado para trás? Não, não é. Mas é glorioso quando eu me desfaço dele. Quando eu carrego feridas. Quando eu carrego a não liberação de perdão comigo, por circunstâncias, por situações, por ações que fizeram contra a minha vida, querido, eu passo a sofrer. Eu não consigo entrar. Há uma grande diferença daqueles que entram no Santo do Santo, e ali eles entregam a sua vida no altar, e morrem para si mesmo, para receber a vida que Cristo quer te oferecer. Uma vida que vai te conduzir a você ser um verdadeiro adorador, que vai me conduzir a ser um verdadeiro adorador. Uma vida que é lavada. Isso não está dizendo que nós não vamos ter problemas, que nós não vamos ter dificuldade, que nós não vamos ter perseguição. Ele nunca nos prometeu isso. Pelo contrário, Ele diz: no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu e eu sou herdeiro e co-herdeiro dele, eu também vou vencer nele. Entregar a nossa vida nesse lugar do Santo do Santo significa que eu tenho que deixar a minha vida antiga, as minhas práticas antigas, os meus rancores, os meus direitos. Hoje, infelizmente, dentro da igreja, existe muitos meus direitos, as minhas razões, as minhas justiças. Eu não posso ter acesso ao Pai se eu estiver cheio dessas mazelas. Eu preciso romper. E eu quero convidar você nesta manhã, com a graça do Espírito Santo, a lançar para fora todas essas dores, todas essas mazelas. Se você foi injustiçado, se você tem sofrido, Jesus está aqui nesta manhã para te conduzir no átrio, no lugar santo e no santo do santo. Ele não quer que você fique somente com revelação dele. Ele não quer que você fique somente com seus pecados perdoados e lavados. Ele quer te conduzir a você ser um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Ele quer te conduzir a você entrar e ter intimidade neste lugar. Somente os sumos sacerdotes que entravam ali. Hoje eu e você temos acesso. Nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso ao senhorio, nós temos acesso ao poder de Deus, à graça de Deus, nós temos acesso àquilo que Ele tem separado para mim e para você. Eu quero convidar você nesta hora, por 3 minutos, você vai se colocar de pé, você vai fechar os seus olhos, e você vai falar com Deus, como que está a sua vida? Eu quero que você ore ao Senhor, eu quero que você fale com Deus, eu quero que você apresente a sua vida diante do Senhor. Que você quer tirar da sua vida essas dores que está sobre você. Diga para o Senhor isso. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero me entregar para Ti nesta hora. Eu quero me render a Ti, Senhor, nesta hora. Eu quero me render ao Teu nome, Senhor. Eu me rendo. Eu passo, Senhor, pela sala do átrio. Eu passo, Senhor, ó Deus, pelo Santo do Santo. Senhor, até hoje eu não tinha tido uma revelação do Senhor. Senhor, até hoje eu não tinha conseguido entender. E eu estava, Senhor, de uma forma, Deus. Ah, Senhor, que eu te conhecia somente de ouvir falar. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes eu estive, Senhor, neste lugar. Quantas vezes eu estive, Senhor, neste culto. Quantas vezes, Senhor, eu li a Tua palavra, Deus, mas eu não tive revelação. Senhor, talvez eu esteja como Jó. Talvez eu esteja, Senhor, vivendo uma vida de conhecimento. Eu conheço muito a Tua palavra, mas eu não Te conheço, Senhor. E eu peço que o Senhor se revele para mim nesta hora. Se revele para mim, Senhor. Se revele para mim, Senhor. Se revele para mim, Senhor, nesta hora, Deus. Eu peço que venha a revelação do Senhor. Eu peço que venha o Espírito do Senhor sobre minha vida. Deus, eu quero ter experiência contigo, Deus. Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero ter experiências que vão mudar a minha história, que vai mudar a minha vida, que vai mudar o percurso da minha vida, Senhor. Senhor, eu preciso ter experiência contigo. Senhor, eu preciso da Tua revelação. Eu preciso da Tua revelação, Senhor, eu preciso da Tua revelação. Senhor, eu não quero somente ser um homem, eu não quero somente ser uma mulher com os pecados lavados, perdoados, não, Senhor. Eu quero ter revelação do Senhor. Eu quero ter revelação, eu quero voltar ao desejo contigo.
Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, a ter uma vivência com o Senhor. Pai, agora eu quero entrar, Senhor, no Santo do Santo. Senhor, e no Santo do Santo, Senhor, agora que eu tenho a Tua revelação, Senhor, eu quero, Senhor, entregar a minha vida totalmente para Ti. Senhor, durante esses anos, talvez eu estou aqui durante 30 anos servindo ao Senhor. Talvez eu tenha uma caminhada contigo de 20 anos, de 25 anos, ou até mais de 30 anos que eu estou aqui servindo ao Senhor. Mas, Senhor, eu nunca entreguei a minha vida para Ti verdadeiramente. Eu guardei algumas partes. Eu guardei algumas partes dentro de mim. Eu guardei algumas partes que eu mesmo, Senhor, resolvia, que eu mesmo tomava conta delas, Senhor. Mas nesta manhã, Deus, Senhor, eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu quero entregar tudo para o Senhor. Eu quero me render a Ti, Senhor, como eu nunca me rendi. Senhor, as minhas dores, as minhas decepções, Senhor, as minhas angústias, Senhor, os meus questionamentos. Quantos questionamentos, Senhor, existem dentro de mim? Senhor, eu quero entregar para o Senhor nesta manhã. Eu quero entregar para Ti nesta manhã, Senhor. Esta manhã de mudança na minha vida, de mudança na minha história, Senhor. Eu quero colocar no Teu altar. Eu quero me render a Ti, Senhor, e declarar a Ti, Senhor, a Tua soberania sobre a minha vida. Sabe, Senhor, as perseguições, sabe as injustiças, Senhor, sabe essas mazelas que foram entrando e penetrando no meu coração, e isso foi me bloqueando de Te servir, de Te adorar. Ah, Senhor, isso trouxe tanto questionamento dentro de mim. Muitas vezes eu perguntava: onde está Deus? Por que o Senhor deixa acontecer essas coisas? Por que o Senhor permite, Senhor? Deus, eu não conseguia ir para um nível de adoração contigo. Essas mazelas, esses questionamentos, me transformou em um crente morno, me transformou em um crente frio. Eu perdi a paixão, eu perdi o amor. Senhor, eu quero falar para o Senhor nesta manhã. O meu relacionamento contigo é raso. Senhor, como eu falo tão pouco com o Senhor. Na verdade eu nem falo contigo, Senhor. Na verdade eu só vivo te pedindo. O meu relacionamento contigo é te pedir, te pedir, te pedir. Senhor, me guarda, Senhor, abre as portas, Senhor, cuida, Senhor, faz, Senhor, faz. Eu estou mais como um patrão e o Senhor como servo. Esse tem sido o meu relacionamento contigo. Um relacionamento raso, superficial. Sabe, Pai, eu tenho vindo para a Tua casa. E aqui na Tua casa, Pai, eu tenho cumprido a minha religiosidade. Eu tenho sentado nessas cadeiras e tenho levantado. Muitas vezes eu tenho vindo, eu tenho tocado, eu tenho falado, eu tenho pregado, eu tenho dançado, eu tenho administrado, Senhor. Mas nada disso me inspira mais. Nada disso me traz mais desejo, me traz mais vontade de querer estar contigo, de te buscar, Senhor, em fato e de verdade, Senhor. Oh, Pai, se o Senhor olhar para mim nesta hora, como eu sei que o Senhor está olhando, Senhor, eu mesmo me julgando, eu tenho quase certeza que o Senhor não vai me encontrar como um verdadeiro adorador. Mas sabe, Pai, eu posso até colocar as minhas defesas diante do Senhor,
Um dia eu até fui assim, um dia eu até te busquei, um dia eu até tive sede, mas eu ouvi uma palavra do pastor, mas a irmã me bloqueou, mas o irmão me bloqueou, mas o irmão e a irmã e o pastor me fez algo que me feriu, e isso me bloqueou de eu buscar a tua face como eu buscava antigamente. Mas eu não quero mais essa vida para mim, essa vida fria, essa vida morna, essa vida sem desejo, sem alegria. Eu venho muitas vezes para a tua casa por obrigação, eu venho porque eu sou filho de um pastor, eu venho porque eu sou filho de um obreiro, eu venho porque os meus pais são crentes. Eu não quero mais esse relacionamento com o Senhor. Senhor, eu quero um relacionamento contigo de intimidade, eu quero um relacionamento contigo, Senhor, em que eu tenha a revelação do Senhor, em que eu possa te conhecer mais e mais. Por isso eu te peço nessa manhã, Pai, se revela para mim, Pai, Pai, se revela para mim novamente, Pai, eu sei que eu já passei pelo caminho, e os meus pecados estão sendo lavados e perdoados. Não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, não importa a minha história do passado, os meus pecados são perdoados, Senhor, porque eu entrei pelo caminho. Eu preciso me relacionar contigo. Oh, miaramacheri alaramaramas, erimionchocomaia suieraramas. Pai, eu quero mais de ti, Pai. Eu quero sair do raso, eu quero sair do raso. Eu quero sair desse relacionamento superficial. Ah, Pai, a tua palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero falar para o Senhor nesta manhã, que muitas vezes eu tenho vindo para cá sem alegria. Eu tenho vindo na tua casa sem alegria, eu tenho estado aqui na tua casa sem alegria, e eu quero te pedir perdão nesta manhã, Senhor. Me perdoa, Pai, me perdoa todas as vezes, Senhor, Senhor, que eu estive neste lugar sem alegria, que o meu coração estava triste, abatido, Senhor. Como eu louvei aqui pela manhã, independente das circunstâncias, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir, Senhor, porque eu nasci para te servir, para te adorar, Pai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ah, Senhor, me traz, Senhor, me traz a tua revelação, Pai. Senhor, eu entro, Senhor, eu entro, Senhor, Pai, te pedindo perdão. Eu quero nesta manhã, Senhor, toda falta de temor, toda falta de comprometimento, toda falta de amor pela tua palavra, toda falta de amor, Senhor, como eu fui, Senhor, desmantelado, como eu não mantive, Senhor, o zelo pela tua casa. Senhor, quantas vezes o Senhor me achou como um falso adorador? Quantas vezes eu levantei as minhas mãos, Senhor, mas eu não estava te adorando em espírito. Senhor, eu fiz, Senhor, somente por um ritual. Quantas canções eu cantei, Senhor, mas ela não saiu do meu espírito, Senhor. Quantas mentiras que eu lancei, Senhor, quantas mentiras. Ah, Deus, me perdoa nessa manhã, Deus. Me perdoa.
Me perdoa por eu deixar as coisas, essas coisas circulares, Senhor, tomar conta do meu coração. Me perdoa, Pai. Quantas vezes eu vim aqui no teu altar te entregar uma oferta. Senhor, eu vim entregar oferta, Senhor, a minha oferta de gratidão a Ti, mas o meu coração estava rancoroso, o meu coração estava, Senhor, ferido, o meu coração estava machucado, Senhor. Ah, Senhor, mas para eu manter a minha religiosidade, eu tinha que fazer isso, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero arrancar essa capa da religiosidade. Eu quero arrancar essa capa da religiosidade, Senhor. Eu quero gritar que eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu quero ter uma vida nova contigo, Pai. Oh, Pai. Oh, Pai. Se revela, Pai, se revela a mim novamente. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar, Senhor, como Adão, o primeiro Adão no jardim do Éden. Eu quero voltar a ter relacionamento contigo. Eu quero voltar a caminhar contigo. Eu quero voltar a te adorar, Senhor. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, meu Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Traz sobre mim nesta manhã, Senhor, a tua menorá acesa. Acende, Senhor, os 7 Espíritos de Deus sobre a minha vida, Pai, sobre o meu espírito. Me leva a um nível de intimidade, de relacionamento contigo, Senhor. Me perdoa, Pai. Quantas vezes o Senhor tocou no meu espírito para eu ler a tua palavra, que o Senhor queria falar comigo e eu ignorei. Quantas vezes o Senhor me despertou pelas noites, pelas madrugadas, para eu levantar, Senhor, e eu simplesmente dei evasão o meu cansaço, a minha fadiga, Senhor. Eu não quis me levantar para ouvir a sua voz, para falar contigo, Pai. Me perdoa por eu ter sido tão vazio, tão vazio, tão vazio, Deus. Me perdoa, Pai, me perdoa. Me perdoa pelo individualismo. Eu só pensar em mim, só pensar nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nas minhas necessidades. Eu não pensar como corpo. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Pai. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero estar rendido ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Mas agora eu não vou mais me render pelas minhas emoções.
Eu não vou me render a Ti pelas minhas ansiedades, não. Eu vou me render a Ti, Senhor, em espírito, em verdade. Eu me rendo ao Senhor. Rendido estou. Eu quero que você continue orando. Eu não sei qual oração que Deus está te levando nesta hora. Eu não sei qual o nível que Deus está te levando a você falar com Ele. Mas eu quero que você continue abrindo e rasgando o teu coração para Ele. Se rasgue para o Senhor nesta hora. Não fique longe desse mover de Deus. Não fique longe. Este é um mover de cura que o Senhor está fazendo. Se você quiser sentar, sente. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser continuar de pé, fique. Eu quero que você fique à vontade. Se você quiser deitar no chão, deite. Mas fique à vontade na casa do Pai. O que você precisa falar para Ele? O que você precisa falar? Abra o teu coração para Ele. Se rasgue para Ele nesta hora. Dê uma adoração para o Senhor que você nunca deu. Libere palavras para Ele que você nunca falou. Você pode confiar nele. Você está falando com Ele nesta hora. Você está se relacionando com Ele, falando as suas fraquezas, falando as suas dores, as suas dificuldades de se relacionar com Ele. Não se sinta envergonhado, não. Ele conhece você, Ele me conhece. E Ele quer nos conduzir neste lugar. Eu e você entramos nesse lugar da morte. O lugar santo do santo é o lugar da morte. E eu e você precisamos morrer para ressuscitar. Ninguém ressuscita se não morrer. Ele quer matar. Ele quer que você mate. Ele quer que você morra. Ele quer que eu morra. Desse velho homem, dessa velha criatura. E Ele quer nos levar a uma nova vida com o Senhor. Se renda ao Senhor. Essa é uma oração que você vai fazer ela, como você nunca fez. Se renda ao Senhor, declara essa verdade para Deus. Não deixe a tua alma fazer isso. Diga para Ele: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu, Senhor, eu sou teu, Senhor. E tu és meu. Diga para Ele. Estou aos pés da cruz. Oh, Pai, é na cruz. Cruz é lugar de morte. Limpa o meu coração. Limpa, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Você pode se render a Ele nesta hora. Eu sou teu e tu és meu. Vamos voltar. Começo.
eis-me aqui, rendido estou. Oh, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Oh, Deus. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, Senhor, faz em mim, Senhor. Toma-me, rendido estou. Oh, Deus, faz em mim. Na cruz me encontrei. Faz em mim, Senhor, a Tua vontade. O que tenho te entrego, ó Deus. Senhor, eu tenho, Pai. Eu entrego a minha vida diante do Senhor, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido em ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Pai, porque nós recebemos do Senhor o espírito de adoção. E nós agora, Senhor, não somos mais, Senhor, servos, nós nos tornamos filhos. Porque a Tua palavra testifica, que o Teu Espírito testifica ao meu Espírito,
que eu sou filho, e como filho eu quero te adorar, e como filho eu quero me relacionar, e como filho eu decido hoje a voltar a ter relacionamento contigo como pai. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Pai querido. Obrigado por nos levar pelo caminho, pela verdade e pela vida, e nos dar acesso novamente ao relacionamento com o Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Yeshua, pela sua presença nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Aleluia. Você pode se assentar nesta hora. Obrigado, ministério. Aleluia. Nós vamos fazer uma prática de relacionamento, porque muitas vezes também nós não temos relacionamento com as pessoas que estão dentro da igreja. É incrível isso. Sério, é. Nós chegamos, sentamos, levantamos, cultuamos, levantamos, vamos embora, e nem sequer perguntamos para o irmão que está do nosso lado, ou a irmã que está do nosso lado: e aí, irmão? E aí, irmã? Como está a sua vida? Pastor, a minha vida já está com tantos problemas que se eu perguntar mais um probleminha que eu ficar sabendo, o barco vira. Então sabe o que nós vamos fazer agora? Eu queria assim, rapidamente, que os homens ficassem nessa fileira e as mulheres ficassem nessa fileira. Rapidamente, amém? Vamos se mover de lugar aí. Os homens de um lado, mulher do outro. Aleluia. Amém. Ó, como ficou bonita a igreja. Vem pra cá, varão. Ô, glória. O que nós vamos fazer? As mulheres, né? Vamos ver essa parte, aquela parte de lá. Pastor, está dividindo o corpo? Não. Simplesmente uma prudência, né? Mulher ora com mulher, homem ora com homem. Amém, queridos? Então assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer grupos de 3. Amém? Entre vocês. E os homens vão fazer grupo de 3 também entre vocês. Então vamos lá, rapidamente. Se formam aí rapidamente 3 e 3, 3 e 3. Pode ser de 2 em 2, de 4. Você só não pode ficar fora. Algo também que eu gostaria que não houvesse assim. Se você está aí junto com sua mãe ou com sua irmã, muda o grupo, né? Não fique no mesmo grupo. Procure um outro grupo. Ninguém tem parentesco de sangue biológico aí não, né? Amém? Tá todo mundo no grupo? Então o que vocês vão fazer? Você vai perguntar o nome dessa pessoa que está aí junto, né? Essa pessoa bonita. E você vai dizer assim: o que você quer que eu ore por você? Amém? Então vamos lá, pode perguntar. Lembra que você vai ter que estar ouvindo, né? Se tiver dúvida, pergunta. Tem certeza? Está com clareza? Amém? Então assim, ó, presta atenção aqui agora. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando o Senhor,
com esta adoração, você vai estar orando, ok? Então você vai determinar de repente o número 1, número 2, número 3 ou número 4. Então o número 1 ora, depois o número 2 ora, depois o número 3 ora. Lembra-se que você não pode tomar uma oração e só você querer orar, tá bom? Ora um pouquinho, deixa o outro orar e deixa o outro orar. E um sucessivamente vai orar pelo outro, ok? Entenderam? Amém? Então vamos lá, pode começar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por teu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti e pagaremos o preço de sermos o só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Mas um dia redimido por teu sangue, lutando um bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti e pagaremos o preço de termos o só coração do Senhor.
E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E por mais que Aleluia! Clamamos aqui. Você pode ir voltando para o seu lugar. Pagaremos o preço de sermos Amém? só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, Aleluia! com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia! Unidos iremos andar. A unidade do Espírito, adoração em espírito e em verdade. Iremos andar. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia! Ele é digno. Agora presta atenção aqui que você vai fazer. Olha aqui o que você vai fazer agora. Sabe essa pessoa que você orou por ele? Você vai pegar o WhatsApp, né? Você já tem, melhor ainda. E você vai se comprometer de estar essa semana, presta bem atenção aqui, de você estar essa semana orando por ele. E durante essa semana, você vai estar liberando palavras de vida. Amém, queridos? Vai liberar palavras de vida. O que são palavras de vida? São palavras do reino. Você vai liberar palavras proféticas. Você é um profeta de Deus. E você foi chamado para trazer boas novas. Amém? Nós somos chamados para pronunciar, liberar palavras boas novas do Senhor. Então você vai pegar o contato dessa pessoa e você vai se comprometer a estar orando. Se você quiser ir além, você vai jejuar por ele. Você vai clamar pela vida dele, você vai chorar. E se você quiser ir além ainda, você vai buscar na madrugada. Pelo menos 2 madrugadas dessa semana, você vai tirar para estar orando por ele e dizer: Senhor, eu quero apresentar o meu irmão na tua presença, Senhor. Oh, aleluia! Amém, queridos? E vocês vão ver daqui uma semana o que vai acontecer no meio de vocês. A glória do Senhor permanecerá sobre a vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.